noite, então, a todos, todas e todos, né? O Felipe está aí, e sejam muito bem-vindos. Com esse evento, nós iniciamos o segundo semestre das atividades do Núcleo. Então, tivemos aí um primeiro semestre com bastante eventos, né? E paramos um pouquinho em julho para dar uma respirada e retornamos agora. Então, passar um pouco de frio. E estamos retornando aí, então, né, com muito gás, com muita vontade. É um segundo semestre que a gente aguarda com muita ansiedade, porque nós temos banca de titularização, né? Psicopedagogos que já têm um tempo, que preenchem alguns critérios e passam, então, por uma banca, uma cerimônia para se titularizar. Essa cerimônia vai acontecer em novembro, mas ela inicia agora um processo de edital e tudo, então a gente mobiliza esse segundo semestre muito por conta disso. Então, é muito gostoso, né, esse processo aí de ver as colegas completando os ciclos, né, porque a titularização, ela é muito importante para nós. Então, hoje, para abrir o nosso semestre, nós temos a honra aí de contar com a professora Marcilena Toledo, né, por quem eu tenho um carinho muito especial, e foi minha professora, e eu não desgrudo muito dela, não, eu estou sempre chamando ela para estar falando com a gente, ela já esteve aqui conosco, né? E eu aceito com o maior prazer sempre. De vez em quando eu dou alguns outros servicinhos para ela. Quando perguntam em algum lugar, gente, quem podia falar, eu tenho alguém para indicar. Porque realmente, né, Marcelene, é com muito carinho. Então, eu agradeço em nome do Núcleo, agradeço muito a sua disponibilidade, seu carinho de aceitar estar aqui com a gente. Cumprimento a todos que estão presentes, as que não são associadas, a minha equipe aí de trabalho, né, as minhas colegas que estão aqui, nem sempre a gente consegue a equipe toda, Jaqueline, Ramona, obrigada aí pela parceria. Cumprimento também as meninas do Clube do Menor, eu vi a Elisângela, vi a Dilma, né, e o Clube do Menor é uma instituição parceira nossa. Nós iniciamos um trabalho social lá, né, então elas são sempre muito bem-vindas. Eu não sei se tem mais alguma aí do Clube do Menor. Tem? Tem, Dilma? Tem a Karina. Cadê a Karina? A Karina tá aí. Seja bem-vinda. Andréia, Raquel. Andréia, Raquel, olha que beleza. Tem mais gente aí. Andréia falou, eu também. Isso mesmo. Tem muita gente aqui na tela. Então, Lídia. A Laiane. Isso. E para falar, então, para nós hoje sobre um tema, assim, importantíssimo, né? Um tema que a gente considera muito mesmo importante e profundo, né? A subjetividade, né? A educação e a patologização da infância. Então, nós vamos ouvir e conversar um pouquinho com a Marcilena, né, a quem eu passo a palavra, e fiquem à vontade, ela vai aí colocar a dinâmica que ela vai usar para nós, e a gente vai, então, iniciar. Seja bem-vinda, Marcilena. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Quero agradecer, então, novamente, por esse carinho que eu sempre recebo aqui. Eu adoro os seus convites. Eu acho super importante abrir conversas, abrir espaços de interlocução com diferentes áreas, né? A minha área, eu falo sempre a partir do ponto da psicanálise, né? A psicanálise tem essa característica que a gente adora conversar com as outras áreas do saber, né? Fazer uma interlocução legal. Eu acho que isso é sempre muito rico. Eu aprendo muito,
né? Mais que nada, eu adoro vir conversar porque eu estou muito mais interessado no meu aprendizado, do tanto que eu consigo, né? Desta parceria que a gente faz. Então, agradeço sempre os seus convites, né? E dessa possibilidade dessas trocas, né? Que você nos proporciona. E quando eu recebi o convite, eu pensei, falei, então, vamos ver alguma coisa que a gente possa casar com temas atuais, que eu acho, né, a educação está sempre às voltas aí com essa questão da modernidade, que é a patologização da infância, né? E a educação e a subjetividade são duas áreas também interessantes, né? Que a psicopedagogia, né, também está transitando por essas duas áreas, né? As questões do funcionamento psíquico e as questões da educação enquanto ensino-aprendizagem, né? E aí eu pensei em trazer um pouco desses três termos, aí, esses três significantes, para a gente fazer uma costura, né? E hoje eu não quis preparar PowerPoint, eu não quis trazer palestra, alguma coisa. Hoje eu trouxe algumas questões. Eu falei, nós vamos partir de alguns questionamentos, de algumas perguntas que eu levantei, né? Que eu vou fazer aqui e vou deixar para vocês irem aí fomentando um pouco. Vou trazer alguns pontos importantes, mas eu estou mais interessada em uma conversa. Então, eu vou dizer que vocês fiquem à vontade para abrir o microfone e falar na hora que quiser. Aliás, a melhor hora da gente falar é quando a questão surge, né? Então, podem me interromper à vontade, podem perguntar o que vocês quiserem, elaborações que queiram, dúvidas que queiram, né? Trazer alguma pontuação. Eu acho essa troca super rica. Eu gosto muito da conversa. Então, no campo da subjetividade, né? Sempre que eu vou falar na área da educação, eu não canso de dizer que assim, o Freud vai dizer que existem 3 campos impossíveis de serem trabalhados, né? Da gente controlar, de ter um controle total, da gente produzir um saber, né? Que todo um saber todo, que é as 3 profissões impossíveis, que é psicanalizar, educar e politizar, né? E essas 3 profissões, né, essas 3 ações, elas estão juntas o tempo todo. Então, o campo da subjetividade, né, está aí nesta dificuldade que a gente tem em acessar, né, o mecanismo subjetivo de cada um de nós, por isso nós somos seres únicos, cada um tem o seu jeito. Na psicanálise nós usamos muito o termo sujeito, eu uso muito esse significante e acho importante de trazer para vocês, conceituá-lo um pouco. Sujeito tem a ver com, a gente pode ler o seu jeito, o jeito de cada um, né? Em termos psicanalíticos, sujeito, o termo, o jeito de cada um tem a ver com o funcionamento inconsciente, né? De um sujeito que é dividido entre consciência e inconsciente, né?
Então, quando nós falamos o ser, né, o ser humano, para a psicanálise, nós estamos dizendo de um sujeito que tem um lado que é consciente do saber de si, dos processos cognitivos, que faz laço com o social, mas, né, não podemos desconsiderar, né, o lado inconsciente de todos nós. Então, o sujeito ele não é a consciência, ele é a sua consciência mais aquilo que ele não sabe que é dele, né, e funciona nele, né, e produz efeitos no corpo dele, e produz efeitos na consciência dele. Então, quando em psicanálise nós dissemos sujeito, nós estamos falando desse sujeito aí, né? Desse sujeito que não tem um saber total sobre si, porque tem um lado que é inconsciente. E, então, no campo da subjetividade, o campo da subjetividade é o jeito que cada um encontrou desde o seu nascimento de estar no mundo, de fazer funcionar a vida, é o jeito dele de sentir, é o jeito dele de pensar, é o jeito dele de enxergar as coisas, de interpretar o mundo, né? Porque cada um tem o seu, mesmo que a gente esteja ali no mesmo mundo, né? Mesmo que a gente compartilhe, né, de um ambiente social, de uma mesma língua, de uma mesma linguagem, né? A linguagem, ela é, antes de mais nada, uma construção que cada um faz, não sem o outro, né? Então, no campo da subjetividade, nós podemos pensar por que algumas formas de ser sujeito, por que algumas formas de estar no mundo são vistas, né, como patológicas em nossa sociedade. Essa é uma questão que eu gostaria de levantar, né, no campo da subjetividade, levando em conta a subjetividade. Por que que tem formas subjetivas que são entendidas enquanto patológicas? No campo da educação, então, para a gente pensar a educação formal e a não formal, a gente poderia pensar que a educação, ela poderia ser um fator patologizante? Eu não sei se são questões que já passaram pela cabeça de vocês, né? Se já passou, vou adorar escutar. Se não passou, vou adorar escutar o que passou, né? Dessa questão. A educação, ela poderia ser um fator patologizante na vida de alguém? É uma questão aí para a gente pensar. Né? E no campo da patologia, então, a gente vai pensar disto que a gente vive, né, e percebe dentro do campo da educação. Então, de onde surge, né, de onde surgiu essa onda epidemiológica, né, de transtornos que parece atingir uma porcentagem altíssima das crianças e jovens no dia de hoje? Por que as crianças antigamente não eram? Por que será que as crianças de antigamente não precisavam de medicação, tampouco tinham laudos, né, diagnósticos, classificações, como essa criançada hoje? Oi. Eu acredito que existia antigamente, só que não tinha profissionais, estudos na área que colocava essas questões. Então, com isso, as crianças sofriam, ou não se manifestavam, ou até escondiam
esses tipos de manifestações de patologias que ela mesma tinha. Sim. E não Sim. eram detectadas por professores, por alguém da referente à educação. Sim. Mas com o Sim. avanço dos estudos, foram descobrindo, né? Isso. Tendo mais conhecimentos nessa área. Isso. Eu também, Marcelena, eu vejo um pouquinho disso que a Rosa falou, isso faz sentido também para mim, né? Porque a gente vê que o aumento aí, né, quando você pergunta de onde que surgiu tanto, né, tanto diagnóstico, tantos nomes. Antes não se nomeava muita coisa porque não se tinha conhecimento, né? Sim. Agora que hoje se nomeia demais também, né? Hoje a gente vê tanta patologia, tanta coisa, então, assim, por que será, né? Eu fico pensando que as crianças estão adoecendo tanto, né? Assim, a sociedade parece doente, né? A gente está vivendo um momento. Então, isso faz sentido que a Rosa falou em algumas coisas. Sim, concordo, né? E é só, e vou questionar assim: será que não era nomeado? Vou usar esse termo que você está usando, Cláudia, que achei bom. Será que não era nomeado, ou será que ele era nomeado com outro significante? Será que era visto de uma outra forma? Será que essas crianças recebiam outras nomeações? Eu acho Boa que noite. sim. Eu acredito que era visto de outra forma. Marcilene, boa noite. Boa noite, Fernanda. Tudo bem? Eu ouvi agora você citando, eu lembrei de uma conversa que eu tive com a psicóloga da nossa escola, que eu tinha uma criança que agora é nomeado como distúrbio socioemocional, alguma coisa assim. E ela disse para mim assim, antigamente a gente só nomeava como que era mesmo? Deficiência mental, DM. Aí ela falava assim, a gente punha sempre o nome de DM. Então, antigamente a criança tinha uma dificuldade, não se buscava algo a mais e já nomeava com uma coisa pré-definida. Hoje em dia busca-se uma outra nomenclatura que possa evoluir no diagnóstico dessa criança, né? Sim, entendi. Só vou, antes da gente comentar, Meire, continue, por favor. A gente cortou a sua Sim, fala. deixa eu ligar a câmera também. Eu vejo, boa noite para vocês. Boa noite. Eu vejo no sentido também de que no passado as pessoas elas não tinham assim, a educação em si, ela não tinha tanto interesse naquele aluno que tinha essas dificuldades, e por isso muitos alunos saíam da escola, né? Eles acabavam, meu filho, aquele aluno é burro mesmo, era assim que falava, né? Não tem condições, não tem competência para isso, então é melhor ele ir para a roça, ou então ele vai ajudar o pai na oficina, ou ele vai ajudar a menina, só precisa de um determinado curso e não precisa de fazer mais do que isso, entendeu? Então, hoje em dia as coisas mudaram. E aí, assim, vem também a questão do próprio estudo em si, né, que trouxe também essa colocação da importância de se conhecer realmente o indivíduo, né, o sujeito, que se conhecer o sujeito e trazer essa nova realidade para nós, de que é possível também incentivar, ajudar mais e ir mais além do que antes, né? Então, eu acredito que seja isso. Sim. Mas a gente tem até experiências dentro de casa mesmo, de famílias cujos irmãos foram para frente, né? E aí o outro irmão, que era super levado e muitas vezes recebia castigo na escola,
era expulso da escola, né? Eu tive 8 irmãos, então eu tive uns 2 que, assim, ótimos para trabalhar e tudo, mas, assim, recebiam castigos, um foi expulso da escola, foi para outra escola. Então, assim, olhando meu irmão hoje, eu falo para ele assim, você era hiperativo, você é hiperativo, você precisava de apoio, né? Mas não tinha essa ideia, não tinha esse sentimento na mente, nem dos pais tinha, né? No meu caso foi diferente. Eu sou de uma família grande, né, numerosa, e eu sou das mais novas. E os meus irmãos mais velhos teve deficiência visual e namorávamos na zona rural. E por isso a minha mãe escondia. Ele é deficiente visual. Era escondido. Hoje que eu vejo, a sociedade está mais na zona urbana. Então, não tem mais como esconder. E agora também é obrigatório ir na escola. Então, antes ia ou não ia. Então, essas pessoas, o meu irmão e a minha irmã, que são deficientes visual, eles não tinham nem identidade, então eles não existiam. Então, tem muitas pessoas dessa educação que não foi assim, colocados, assim, que não foram descobertos, não tiveram o incentivo adequado, que eles não existiam. Não existiam, sim, entre aspas, mas eles existiam. Mas a sociedade escondia, as famílias escondiam. Eu tenho caso em casa que é escondido. Até hoje a minha mãe esconde. Mas não teve, na época, não procurou o recurso, mas tinha o recurso. Mas só que o recurso era longe. Os outros 2, que é deficiente visual, conseguiu recursos em São Paulo. Mas aí os outros 2 não puderam ir. Aí foram escondidos. Até hoje a minha mãe esconde. Não sei. Eu acho que é falta de conhecimento também. Então, essas falas são tão importantes porque vai aproximando um pouco a gente, né, a prática, né? Vamos juntar a prática e a teoria, e a experiência de vida é sempre muito rica, né? Porque nos aproxima nessa construção de um conhecimento. Como é que é? Levantou a mão. Quem? É a Alessandra. Oi, Boa Alessandra. noite. Boa noite, Alessandra. Então, fazendo uma colocação, né, olhando aí antigamente, os professores não tinham um olhar para o aluno, pela própria experiência, né? Ela tem dificuldade, então é como assim, ó, se vira, né? Se vira, acha um jeito de aprender, porque o professor, na verdade, antigamente, assim, na minha época, não tinha esse interesse em ensinar, em olhar para o aluno com um olhar diferenciado. Hoje, um olhar cuidadoso. Eu acho que hoje os professores estão com um olhar mais cuidadoso, mais zeloso pelos seus alunos. Então, assim, acha-se, claro, né? A gente nomeia muito mais coisas, realmente a gente vê que hoje tem muito mais nomes, né, para as dificuldades, para os transtornos. Então, hoje a gente vê muito isso, mas eu acho que nós estamos também numa sociedade, meio doente, de pais inseguros, de repente, emocionalmente, os pais não estão preparados para a educação dos seus filhos, os pais são inseguros, e eu penso que tudo isso está sendo levado para dentro da sala de aula, e aí tem que se achar, por exemplo, assim, para falta de limite, a família tem que encontrar um nome, né, para falta de limite. Então, o que seria isso? Então, a família espera que seja um transtorno. Então, eu penso assim, que muitas das vezes, nós não temos alunos com dificuldades, com transtornos, nós temos alunos, muitas vezes, emocionalmente doentes, porque as famílias estão super protegendo essas crianças. Então, eu penso que existe
é um conjunto de fatores aí, né? Claro que a gente sabe quando há dificuldade, a gente sabe quando há um transtorno, mas muito eu estou vendo, assim, uma questão emocional, Sim. né, na nossa sociedade hoje. Eu estou achando super interessante a fala, né? Por isso que eu achei que vocês vão ver, né? Na hora que a gente ir chegando aqui o finalzinho, que a gente está meio que sem saber caminhando numa mesma direção, né? E nesse sentido de que este âmbito da subjetividade, este âmbito da educação, como que isso chegou na patologia, né, na nossa modernidade, nos dias de hoje, né, neste progresso, né, nestas formas de nomeações. Então, é lógico que é muito angustiante quando a gente olha para uma criança e fala, meu Deus, eu não sei o que ele tem, o que é isso, por que ele faz isso, por que está desse jeito, por que ele não aprende, né? Eu tô falando, estou explicando, o menino não para, como é que é isto, né? Isto deixa a gente muito angustiada, é muito aconchegante quando a gente fala, esse menino tem isso, né? Então, nós não podemos negar que o avanço, a descoberta, o conhecimento, né, os mecanismos e até a criação das ferramentas que nós, os profissionais psis, temos hoje, que antes não tínhamos, para as intervenções necessárias, elas são, assim, imprescindíveis, extremamente importantes. Ao mesmo tempo, e eu acho que é isto que a psicanálise vem contribuir um pouco, é a gente levar em conta que tudo tem dois lados, né? Tudo aquilo que é muito bom vai ter um pontinho ali que a gente não pode desconsiderar, né? É a divisão do sujeito, vamos por exemplo, assim, eu sei muito de mim, mas eu não posso desconsiderar que tem um monte de coisa que eu não sei. Que eu não sei por que eu faço, eu não sei por que eu sinto desse jeito, eu não sei por que as coisas acontecem comigo da forma como acontece. Né? Por mais conhecimento que eu possa ter. Então, estar na linguagem é isto, é saber que a linguagem não diz tudo. Eu sempre vou precisar de um algo a mais, de uma outra palavra, de um outro significante para a gente ir buscando o sentido das coisas. Então, dentro desta discussão, com todos esses pontos que vocês levantaram, né, importantes para a gente ir construindo aí as questões que eu estou trazendo, então, o que é normal e o que não é? Como que a gente conceitua isto? Qual é o conceito de normal? Quem é que estabelece a norma? Porque normal, né, vem de uma norma estabelecida. Isso daqui é normal, mas é normal para quem, né? Quem é que estabeleceu a norma para dizer que isto é normal? Para eu poder olhar e falar, isso é normal. Agora, isso daqui não é normal, não. Qual é a referência? Né? É um ponto importante aí que a gente precisa pensar, né? Porque a norma dentro dos conceitos da educação é um. Nos conceitos da psicologia é outro. Dentro da psicologia, dependendo da área que você tiver, vai variar também. Se eu estiver falando, então, da área médica, aí danou-se, porque daí é outra coisa. Então,
esse significante, o normal, né? É normal, não é normal, é patológico, não é patológico, essa é uma questão para a gente pensar, né? Porque a norma, ela é civilizatória. A civilização é quem dita as normas, né? A civilização não é o fulano nem o ciclano, né? É toda a história da humanidade que está, né? Quando a gente chega no mundo, a gente já chegou naquele mundo normatizado, né? Dentro daquela civilização. Por isso que quando eu, né, nasci na cidade e nasci no campo, né, nasci lá na roça, então eu não posso colocar as duas crianças na mesma norma. Porque a norma de um não é a norma do outro. Se eu pensar dentro de uma casa das famílias, a norma da minha casa não é a mesma norma lá na casa da Cláudia. Capaz de eu ir lá na casa da Cláudia, fazer as coisas que eu faço aqui em casa, a Cláudia fala assim, ô louco, né? Doidou. Não é? Porque as normas, né? Entre os irmãos, né? Às vezes o irmão da gente fala, ô louco, você tá louco? Você tá fazendo isso daí? Porque a norma dele é outra. Então, em termos subjetivos, nós vamos, né, pensar esse significante norma, normal, né, dentro de um contexto civilizatório. Isso nos ajuda muito, né, nós que trabalhamos com sujeitos, né, e com crianças, em constituição, né, isto nos ajuda, nos amplia muito um olhar diferenciado que vocês falaram aí. O professor tem um olhar hoje diferenciado, né? Então, graças a Deus, né? Para isso que a gente estuda um monte, por isso que a gente faz um monte de curso, né? A colega estava falando, já fiz isso, já fiz aquilo. Então, ela está vindo com a bagagem tanto aí, porque, né? A gente precisa mesmo, né, Deus? Então, se a gente pensar, então vou trazer um pouquinho assim, a psicanálise, a gente pensa que um sujeito, um bebezinho quando nasce, ele não nasce pronto, não. Eu não tenho um sujeito ali, não. Né? Depois eu vou até passar para a Cláudia. Cláudia, você passa depois para o pessoal. É um videozinho que eu gosto de passar. Tá, não sei, às vezes até vocês já viram. Mas é que mostra, assim, para a gente entender a diferença do nascimento biológico de uma criança e do nascimento do sujeito. Desse sujeito aí que eu estou falando para vocês aí, divididinho, sabe? Entre consciência e inconsciência. Porque não é na mesma... Não é, né, na mesma... Nasceu um bebê, não é isso? Então, ali, eu tenho um sujeito que virá a ser. Ele não é ainda. Então, como que ele virá a ser? Como que a gente se humaniza? Como que um bebê humano se transforma em ser humano? Se eu deixar um bebezinho lá com os cachorrinhos, ele vira humano? Ele não vira humano. Né? Ele, né? A história do menino lobo, Mowgli, não é isso? Então, a humanização, o processo de humanização, nós temos que pensar que só se torna humano na condição sine qua non de estar com um outro humano. Né? Esta é a condição. Eu só me torno gente junto de gente. Se tiver gente comigo, se tiver gente para me olhar, para me dizer o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, o que eu sou. Aliás, a primeira coisa que eu necessito, né, quando eu chego no mundo, é de ter alguém ali para me receber, me pegar e falar assim, você é o fulano de tal.
né? Toda criança está ferrada se não tiver isso. Aí nós vamos começar a nos constituir um sujeito. Porque para eu ser aquele sujeito, né, para eu ser a Marcilena, né, teve que ter um outro sujeito que me desejou, que pensou em mim, que me deu o nome, que me catou, falou, daqui que é meu, esse filho é meu, né, e que ficou lá preocupado, pensar, nossa, o que precisa, vai chamar Marcilena, né, se eu tivesse que eu chamasse, né, Joaquina, eu ia chamar Joaquina, Beatriz, eu ia chamar Beatriz, é o outro que vai dizer quem é que eu sou. E é isso que eu vou ter que vir a ser. Então, esta talvez seja uma contribuição que eu possa trazer um pouquinho para vocês, para a gente pensar, então, esse processo de humanização. Então, esse sujeito que chega no mundo sem saber quem ele é, né, que virá a ser, que vai ainda se constituir, porque ele tem um corpo e ele tem um aparelho psíquico que já está lá, mas que ainda não se constituiu, né? O corpo biológico, né, o bebê humano, ele é prematuro total, biologicamente também, né? O bebê, quando ele nasce, se ele nasceu a termo, ele está prematuro, porque a cabecinha ainda não abriu, não fechou ainda, pulmão, ainda tem umas coisas lá que ainda falta se estruturar. E o psiquismo? E o sujeito? E aquilo que eu sou? Eu começo a me constituir quando eu chego no mundo, quando eu entro na linguagem, quando eu entro na relação com o outro. Então, humanizar implica educar. E aqui eu estou pensando a educação não dentro somente do processo ensino-aprendizagem, né? Lá o escolar, da educação, da psicopedagogia e tudo mais. Eu estou pensando a educação num âmbito maior, né? Num âmbito, né? Educador, então, são todos aqueles que estão ao redor daquela criança, que vai oferecer a ela experiências que vão marcar o corpo, que vão marcar o psiquismo, né? Que vão traduzir o mundo para ela, que vão dar um lugar a ela. Então, a Rose, quando fala, eu tenho experiência, eu tenho esses meus irmãos, ó, com 2 foi assim, mas com 2 foi assado, não é isso? Com um é de um jeito, com um é do outro. Então, porque, né, um que é de um jeito é assim porque o outro da relação com ele propiciou. O outro é assado porque os outros, grandes outros da relação com ele, do processo civilizatório, humanizante, foi isto que foi propiciado. Nós somos fruto das nossas relações, da nossa entrada na linguagem. A gente não nasce pronto. Então, seguindo eu vou falando, viu, gente? Que quando eu começo a falar, Vocês me interrompam quando quiser dizer alguma coisa. Então, no campo, né, da subjetividade, esse sujeito que tem o seu jeito, né, ele nos leva a pensar se do ponto de vista da psicanálise, cada sujeito se constitui, e a gente, por exemplo, quem tem família grande sabe como é que é. Daí você tem lá 10 irmãos, todo mundo do mesmo pai, da mesma mãe, mora todo mundo junto na mesma casa. É cada um num jeito. Porque não tem uma mesma mãe e um mesmo pai. Para cada um, a mãe é uma, não dá, vocês devem ver, né, a briga dos irmãos. Minha mãe é chato, o outro fala, não é não, você que é chato. Meu pai é isso, não é não, você, não é? Porque não é. Cada um tem um pai e cada um tem uma mãe, porque a relação é que norteia, né? Então, para a gente pensar nesse jeito que é de cada um, que marca a individualidade, a subjetividade de cada um, como é que a gente faz, então, para pensar o diagnóstico generalizado?
né? Aquelas crianças que têm lá o mesmo sintoma, vamos pensar um sintoma aí que vocês tratam muito, aquelas crianças que não sossegam a carteira, tem bicho carpinteiro dentro do corpo, eles não sossegam, não é isso? Na escola tem muito disso. Será que a gente pensa que é tudo igual? Ó, tem um fulano da sala tal, ciclano, não sei o que, essa turma aqui, Deus que me livre, né? Os meninos não param. Então, será que a gente trata todo mundo igual, a mesma coisa, ou cada um não para por uma questão que é própria? É uma pergunta. O que vocês acham? Atenção, foco, né? Todo mundo presta atenção na mesma coisa, na mesma hora? Não. Aliás, se você mostrar para mim o Richard Gere, você pode saber que eu deixo isso tudo aqui, estou correndo para lá prestar atenção lá, naquilo lá que me interessa. Não é? Se mostrar alguma outra coisa que não seja do meu interesse, eu passo completamente desapercebido. Aliás, é capaz de eu nem ver. Não é assim que acontece com a gente? Então, é na interação, é ali. Então, a atenção às manifestações dos sintomas, do ponto de vista da subjetividade, o mesmo sintoma que aparece em várias crianças, ele tem sentidos, significados diferentes. Por isso, um mesmo tratamento não vai funcionar para todas as crianças. Um olhar diferenciado de um professor, de alguém que está, de um profissional da área da educação, lembrar disso, gente, né? Por que esse menino não sossega o facho? O que é do interesse dele? Né? Se eu descobrir aí uma via, eu tenho uma chance muito maior de interagir com ele, de regulá-lo um pouco mais e de fazer com que ele, né, se interesse um pouco aqui pelas coisas que eu tenho para mostrar para ele. Né? Então, o diagnóstico generalizado, ele não permite, ele dificulta o laço social. Não é? Então, se eu falo, todo mundo tem isto, né? Todo mundo tem febre. Então, dá antitérmico para todo mundo. Baixou a febre. Uns, a febre volta. Outro, a febre não volta. Por quê? Porque um tem febre porque tem dor de garganta. O outro tem febre porque tomou muito sol durante o dia. O outro tem febre porque está com infecção urinária, né? E os tratamentos são diferentes. E todo mundo tem febre. E todo mundo tem o mesmo sinal. O mesmo sintoma. Né? Então, o porquê que o diagnóstico generalizado não permite o laço social, né? Entrar na relação com o outro a partir dele, né? Dele, e não do sintoma dele. Levar em conta a subjetividade, os processos psíquicos, né? Que interferem, como vocês bem sabem, nos processos cognitivos, que permitem o ensino e permitem a aprendizagem, né? Implica eu levar em conta o funcionamento daquele sujeito. Então, o processo de ensino e aprendizagem, né, tem aqui uma provocação, né, de uma psicanalista
muito interessante, que ela vai dizer assim: no processo de ensino e aprendizagem, quando ele está com problema, quando ele não está funcionando, pensando que a constituição do sujeito, ele está sempre do sujeito na relação com o outro, nunca é sozinho. A gente sempre vai ter um lado e o outro lado. Se não tiver um lado, não tem o outro lado. Se não tiver ninguém diante de mim, eu não sei quem eu sou. Então, no processo de ensino e aprendizagem, há alguém que não cumpre seu dever de educar e outro que não exerce o seu direito de aprender. Não tem uma coisa sem a outra coisa. Isto é uma provocação para pensar um pouquinho esse olhar diferenciado que a colega falou aí, que a gente deve ter. Né? A psicanálise leva a gente assim, o tempo inteiro, a nos responsabilizarmos por aquele de que está diante de mim. Eu sempre estarei implicado com o outro que está na relação comigo. Não tem jeito da gente falar, não é problema meu. Né? Então, quando eu vejo, às vezes, um professor falando assim, eu falo, mas o menino escuta. Então, você já tentou falar de outra forma? Não, mas eu chamo ele. Então, para de chamar, faz outra coisa. Né? Fala com ele de outro jeito, usa uma outra ferramenta, né? Vira uma cambalhota. Né? Quem sabe ele olha se virar uma cambalhota. Né? É algo de uma singularidade, de uma delicadeza de escuta e de percepção que é do outro, né? Nós, profissionais psi, professores, educadores, que temos a missão, né, de estruturar aquele sujeito para vir a ser alguma coisa, nós estamos implicados. Se o menino não se implicou comigo, né, eu não vou ficar perguntando lá, mas que coisa o menino... Eu tenho que me perguntar lá assim, por que ele não olha para mim? Mas eu vou perguntar o que eu posso fazer para ele me olhar. Né? 3 bananeiras, né? Dar um assovio, chegar descabelada, sei lá. Né? Alguma coisa. Nós somos criativos. Né? Trabalhar com pessoas, né? A psicanálise nos ensina, inventa, cria. Ah, mas não dá certo. Não dá sim. Eu não tenho aquelas professoras ou escolas ou muito trabalho. Eu não tenho material adequado, minha filha. Não precisa. Não precisa. Você tem desejo? Você está implicada com o menino ali? Então, minha filha, então vai que dá certo. Né? São questões que é isso. Para eu virar gente, eu tenho que estar com o outro. Alguém me perguntou alguma coisa que eu não li ali. Importante, fala... Quem foi? Foi uma pergunta? Não, foi não. Então, eu preciso me questionar enquanto o outro formador, educador, enquanto o outro, o grande outro como aquele que tem o saber a ser transmitido para aquele que está se formando, né? Eu tenho que me questionar, o que eu não estou transmitindo? Né, para que o outro não esteja exercendo o direito dele de receber aquilo que eu desejaria
transmitir para ele. Né? Às vezes falta desejo. Desejo é um termo, né? É um conceito amplo na psicanálise que não é vontade. Está para além. Eu acho os professores, os educadores, o povo para sustentar desejo, que é uma coisa de louco, né? Eu vejo professor virando de cabeça para baixo para fazer aqueles meninos aprender, né? Fica lá, fica fora de hora, leva as coisas da casa, dá não sei o quê, leva o menino para casa, faz as coisas, não é isso? Nossa, tem que ter muito desejo para sustentar isso daí, né? Que é um trabalho outro, que é um investimento libidinal, né? Libidinal é um termo psicanalítico que o pessoal acha que libido tem a ver só com relação sexual de corpos, né? E quando as pessoas entenderam de uma forma equivocada, quando Freud fala assim, tudo tem a ver com o sexual, né? Então, quando eu me interesso, quando um professor se interessa por aquele menino que não aprende, quando eu estou ali me desdobrando, pensando o que eu vou fazer para ver se esse menino vai, não sei o quê, e pega uma coisa e leva outra coisa, e pergunta, e chama, e cutuca, e fala, isso é uma relação sexual. Eu estou numa relação sexual com aquela criança porque eu estou investindo toda a minha energia, todo o meu desejo, toda a minha vontade. Eu quero transmitir para ele alguma coisa, eu estou ali naquela relação com ele. A pulsão, a libido está rolando ali. Sem isso, né, a gente fica lá na área dos conteúdos, né, da informação. Entra para o ouvido, sai para o outro, não faz marca. Né? Ok. Ana Paula, pulsão com L, que é diferente daquela punção que o médico faz. Pulsão, foi ótimo você ter colocado, é um dos conceitos fundamentais da psicanálise que seria tão interessante se o pessoal da educação trabalhasse um pouquinho, transferência. Isso amplia, a gente entra nas relações assim de uma outra forma. A gente dá um lugar ao sujeito e a gente se coloca enquanto sujeito diante do outro de uma outra forma também, né? Então, na patologia, pensando a questão da patologização da infância, nós temos aí, então, nós temos a área da psicologia, da psicanálise, né, que é o que eu estou trazendo aqui, nós temos a área da educação, e falar em patologia, a gente não pode escapar do campo da medicina, né? Então, de onde saem, então, as normas, né? As normas civilizatórias, quais são as ferramentas que a nossa civilização, com todo o nosso conhecimento, estudo, tecnologia e ciência, né, com o saber científico, nos propicia de trabalho? Então, essa norma é estabelecida pela civilização, né? E as patologias, elas estão normatizadas onde? Onde estão? Onde que eu vou? Onde está a norma que eu vou lá olhar? E isso daqui é patologia, isso daqui é saúde. No DSM, muito bem, Valéria, e no CID. Né? Isso. Então, na nossa civilização, na nossa cultura, né, nós usamos essas duas ferramentas, que é aí, né, que os profissionais médicos vão recorrer enquanto conhecimento científico, né, teórico, para dizer e diagnosticar o que é que o fulaninho tem, o que é que a gente tem lá. Porém, eu não sei o que vocês conhecem. Pulsão é direcionada ao sujeito. Muito bom.
É isso mesmo. Né? A pulsão é um conceito, né, que está... Então, para a psicanálise, o sujeito ele é dividido em corpo e psiquismo. Tudo aquilo que passa pelo meu corpo afeta o meu psiquismo. Né? Se eu olhar alguém apanhando, isso já causa um mal-estar psíquico. Né? Passou pelas entradas sensoriais, passou pelo corpo, pelo qualquer... Se alguém tocar na minha cabeça, dependendo quem for, eu vou achar uma delícia, dependendo quem for, eu vou sair correndo. Não é? Porque isso, né? O que passa no corpo tem efeito psíquico, e vice-versa. Se eu sentir alguma coisa, né? Se eu estou triste, né? O meu corpo entra em depressão, perco a fome, não quero fazer nada, perco a energia, não é? Então, esta ligação corpo-psiquismo, a pulsão está, não é nem no corpo e nem no psiquismo, ela está no meinho, aqui entre, ela está na interseção entre corpo e psíquico. Então, a pulsão sai sempre dali e sempre dirigindo a um sujeito. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês. Então, eu estou dirigindo a minha pulsão para vocês. Né? Quando vocês me escutam, né? Esta minha energia libidinal, quando vocês me escutam, eu me sinto satisfeita. Né? Aí essa pulsão retorna enquanto uma satisfação. Então, nos códigos, né, a patologia, que estão lá elencados no CID e no DSM, eles são catálogos, né, clínicos não, catálogos classificatórios, né, fenomenológicos. São ferramentas que tratam o fenômeno. Né? Se vocês conhecem o DSM e o CID, vocês estão lá. O CID número tal classifica a patologia tal, que é um fenômeno que aparece isso. É um fenômeno. Então, se você vai lá, o paciente vai lá no médico, estou com dor aqui, dor assado, faz assim, não sei o quê, ele olha lá, então o que você tem é isso daqui. Então, isto é a ferramenta de trabalho dos médicos, né? Aí, nesse CID e no DSM, nós temos a área das patologias mentais, né? Só que lá é assim, ela é meio igual para todo mundo, vamos pensar, porque em termos orgânicos, né, de um organismo psíquico, todo coração funciona do mesmo jeito, todo rim funciona do mesmo jeito, todo pulmão funciona do mesmo jeito. Então, o médico tem que ter, ele pode falar, ó, tem um problema aqui, ele já sabe exatamente qual que é o negócio que não está funcionando ali. Por quê? Porque é tudo igual. Isso não funciona muito bem, né, na área da saúde mental, quando a gente vai entender o funcionamento do psiquismo, porque cada um tem um. Apesar da gente ter um corpo que funciona sempre do mesmo jeito, para fazer esse corpo funcionar, a pulsão, a libido, né, o meu aparelho psíquico, cada um funciona de um jeito. É bom a gente levar isso em conta. Então, eles não são ferramentas muito boas para fazer avaliação clínica. Qual que é a diferença de você classificar, de você diagnosticar e de você fazer uma avaliação clínica? Alguém sabe me dizer, diferenciar isso? Então, para você fazer uma avaliação clínica, né,
clínica mesmo, não é só identificar um fenômeno, um sintoma, você precisa de observação daquele caso em relação a outros casos já vistos dentro de uma condição específica, né? Que é aquilo que eu falei. Um mesmo sintoma que aparece numa criança que nasceu na cidade grande. O mesmo sintoma aparece numa criança que nasceu no campo, lá na roça, que tem um outro contexto. Então, o sintoma é o mesmo, mas o diagnóstico pode variar. Isso. As avaliações quantitativas, a gente vai contar quantos tem de um mesmo, né? E as qualitativas, ela vai trazer as variantes desses mesmos. Por isso que a aprendizagem tem que ser vista por esse ângulo, né? Se fosse tudo igual para todo mundo, o professor dava uma aula, todo mundo entendia. Não ia ter problema nenhum. Acontece que não é bem assim. Então, os diagnósticos clínicos, olha quanta coisa que a gente tem que fazer. Vocês, enquanto psicopedagogas, né, os profissionais precisam, a gente faz diagnóstico, né? Então, para a gente fazer um diagnóstico, para a gente fazer uma avaliação, né, avaliar, né, gente, é o primeiro passo para depois sair com o diagnóstico. Então, eu tenho que... Olha quanta coisa eu tenho que fazer. Primeiro, para fazer um diagnóstico clínico, eu tenho que fazer uma observação, não é de 5 minutos, e muito menos de meia hora numa consulta. Eu tenho que fazer uma discriminação de um diagnóstico diferencial. Para eu falar que é A, eu tenho que saber por que não é B, C ou D. Eu tenho que fazer a diferença. Não adianta falar, é isto. É porque isto pode aparecer aqui, ali e acolá. Então, para eu falar que é isto, eu tenho que falar do contexto. É isto, nisso daqui. Por isso que não é aquilo nem acolá. Eu tenho que fazer uma hipótese etiológica. Eu tenho que imaginar, né? Criança está com febre, vou levar no médico. O pediatra vai virar ele de cabeça para baixo, porque tem que descobrir se aquela infecção é da garganta, se aquela infecção é do pulmão, se aquela infecção é do rim, né? Porque se ele falar que é de uma coisa e depois é de outra, muito provavelmente o tratamento, a medicação que ele for dar, a terapêutica, não vai funcionar, vai ser errada. Então, eu vou fazer então uma hipótese etiológica para então fazer uma proposta terapêutica. Então, se ele tem dor de garganta, a bactéria é X, porque se for a Y, o antibiótico que eu vou dar não vai funcionar, eu vou ter que olhar isso, por isso que eu tenho que fazer o diferencial, para eu fazer uma proposta terapêutica, para eu saber que jeito que eu vou tratar, para ter uma previsão prognóstica. Então, eu vou fazer isto porque eu quero chegar neste ponto. Isto é um diagnóstico clínico. E muitas vezes a gente vê as crianças recebendo diagnóstico médico, psicológico, ou seja lá, né? Tem muitos profissionais que dão diagnóstico com 5 minutos. Então, uma das coisas, truquem o diagnóstico, questionem, né? Vamos passar por isso daí, né? E vamos levar em conta que, né, aquilo para aquela criança pode funcionar de um jeito que é diferente para outra. Nós vamos ter que trabalhar com cada um, né?
O maior desafio da escola e dos educadores, né, é sustentar a humanização. Né? O ser humano não tem nenhum igual ao outro. E nós, enquanto outros educadores, que estamos na grande missão da transmissão de constituir gente, né, seres humanos, sujeitos, né, a gente vai ter que sustentar esse lugar aí. E isso não é sem conflitos, sem dificuldades, né? Ter uma interlocução com profissionais de várias áreas é muito difícil. Não sei da experiência de vocês, mas trabalhar em rede, nossa senhora, não é equipe multidisciplinar. Ah, não, tem lá o fono, tem o psicólogo, tem o médico, tem o não sei o quê. É cada um no seu quadrado. Eles não conversam. O médico fala, faz isso, mas ele não pergunta para a professora o que é que acontece lá na sala. Né? A professora, muitas vezes, se exclui, né, do saber precioso que ela tem, porque é ela que está ali com a criança e tudo mais, e coloca em cima do saber dela o saber médico. Como é que pode isso? Os profissionais psis, muitas vezes, né, mandam para o médico. Mas cadê a profissão? Cadê o diagnóstico clínico daquele saber que é seu, ali na relação? Né? Vamos dar tempo, não vamos sair diagnosticando, porque nomear uma criança, né, na escola a gente faz, eu tenho não sei quantas crianças laudadas. Eu falei, o que é isso? Né? Você tem o Joãozinho, o Pedrinho, bonitinho, não sei o quê. Esse menino tem dificuldade com isso, esse menino tem dificuldade com a outra coisa, não sei o quê. Então, nós vamos cada um. Este rótulo, né, esses diagnósticos, esses laudos, né, essas nomeações, elas têm sempre, gente, duas funções. Elas podem fazer bem para uma determinada coisa, mas elas podem ser péssimas e marcar a subjetividade daquela criança, daquela família, daquele núcleo social, familiar, pro resto da vida. E a gente tem implicação nisso, né? Então, uma criança laudada, que eu não gosto muito aí desse, né? Mas uma criança que tem algum sintoma, alguma dificuldade de se estruturar psiquicamente, enquanto sujeito dentro de um núcleo social, ela precisa ser educada como qualquer outra criança, né? A educação especial, vamos dizer, é algo de um suporte para aquilo que tem de um diferencial, mas o resto tem que ser tudo igual. Ah, eu não falo com aquela criança igualzinho eu falo com os outros. Bom, minha filha, então, né? Você tem que falar com ela igualzinho você fala com as outras e mais alguma coisa para a deficiência que ela tem. Né? Se ela tem uma deficiência, então a gente vai colocar um algo a mais para colocá-la aí. Né? Por isso que a gente precisa pensar a educação também, dependendo da forma como nós entramos para educar esse sujeito, como uma forma de patologizar as crianças e os jovens. Né? Dependendo de como eu faço aí esse processo. Então, eu vou ler aqui uma citação, né, da Roberta Ecleide. Tá? Se, e somente se, dependemos do grande outro para virmos a ser, as patologias não podem ser da infância. Né? Devem ser produto da interação
criança-adulto. Então, se eu estou pensando a criança, eu tenho que pensar junto o adulto que está com ela. Este adulto que está constituindo, fazendo parte da constituição daquela criança. Então, inserir o sujeito, né, com o seu jeito e com o seu corpo, seja ele do jeito que for, no laço social. Nós temos que ir um pouquinho além desta normalização, desta patologização de formas distintas que cada um de nós tem. Porque somos nós, né? A própria civilização é que cria a patologia. E nesse sentido, né, a minha contribuição hoje seria trazer algo de um olhar subjetivizante, né, no caso a caso, né, na dificuldade que cada um pode apresentar, e se ele está diante de mim, né, eu tenho que pensar ele e a minha atuação também, porque está implicado isso. Já falei bastante, né, gente? Não sei nem as horas aqui como é que tá. As horas foram passando, mas tá tão bom, né? Eu acho assim que você trouxe excelentes provocações, principalmente para a gente aí, muitas da área da educação, né? Deu uma sacudida aí e fica assim, desejo de querer mais, sabe? Eu estava aqui pensando quando você falou na transferência. Nossa, e a gente vai para um caminho aí que abre um olhar, né? Para você se implicar aí, para você se envolver com essa pessoa, né? Não estar por estar. Então, eu não sei se você vai abrir para perguntas, a gente já, né, está num tempo aí, estendemos um pouquinho do tempo, mas se alguém quiser aproveitar, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, falar alguma Ou coisa, a gente pode fazer também um quero mais depois daqui a um tempo de novo, né? O que vocês acham aí? Assim, eu quero muito ouvir você falar mais ainda um pouco. Eu acho que você tinha muita coisa para falar, claro. A gente vai passando um monte de coisas, né? Mas veio assim, veio de muito encontro. Eu acho que casa bem com a preocupação da psicopedagogia, né? Nós também estamos vivendo esse momento aí de preocupação com as crianças, tanta medicação, com tanto laudo. E eu, na frente da associação, eu também quero, Rosa, eu também quero mais. Eu aí na frente da associação, né, do Núcleo Sul Mineiro, e a minha equipe toda, e a nacional toda tem se preocupado muito com a quantidade de laudos, diagnósticos, testes que estão sendo feitos, né? Então, a psicopedagogia, ela é dona de um saber, ela tem seus instrumentos, mas a gente está vendo aí que às vezes as pessoas atropelam, né? Saem achando que teste vai resolver, compram aquele monte de teste, sai testando as crianças e emitem um relatório como se fosse assim, aquilo que você falou, marca essa criança, né? E marca aquele laudo, aquele, né? Ah, é isso, é aquilo. E a família não tem nem como se mover, às vezes. Sim. Gente, é uma coisa que me é tão cara. Quem tem crianças, né, ou familiares, né, que já passaram por questões nesse sentido, é muito angustiante quando a gente não tem ferramenta para discutir com o outro, né, que tem um saber absoluto. A gente não pode nem contestar para saber se aquilo que está falando é aquilo mesmo. Né? Muitas vezes a gente fica sem opção se a gente não grudar naquilo. O médico falou. Ah, não, a professora lá falou. Não, a psicóloga falou. Ô, gente, a psicanálise nos ensina. Se o conselho fosse bom, já não dá, mas eu vou sair desse lugar, vou fazer. Então, a gente truca. Trucar é bom. Será que é mesmo? Será que é isso mesmo? Né? Por que você está falando isso?
Né? Por que você tá afirmando isso assim? De onde? De onde é que vem isso? Né? Transmite o seu saber para mim. Né? A gente gosta de falar, né? A gente fala, ó, eu estou falando isso por causa disso, assim, 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 sabe? Dá uma consistência, né? Às vezes a gente não tem nem tempo, o médico já está botando a gente para fora, porque já tem uma outra pessoa para... Né? Com as escolas também, eu vou lá, às vezes eu vou conversar, eu atendo algumas crianças, e aí eu vou na escola. Eu vou na escola, converso com o professor, eu converso com a diretora e tudo mais. Eles olham para mim com a cara, tipo, ai, que saco, e vem a outra. Né? Psicólogo é uma coisa de louco, né? Todos, né, cada um na sua área, vai lá com o seu saber, né? Eu chego lá e falo assim, escuta, o que você tem para dizer para mim da criança? O que você enxerga aí? Né? Me conta aí, como é que você faz? Eu não vou lá levar o que eu sei. O que eu sei é para mim, eu que sei. Eu que estudo e vou saber o que eu quero. Eu quero saber o que ela sabe. Eu quero saber o que ela sabe para eu casar com aquilo e aí a gente troca figurinha. Né? Para a gente poder entender o saber dela junto com o saber que eu tenho, a gente casa e vamos ver que mingau que dá para o menino, né, ver lá o que vai fazer. Então, eu acho extremamente rico essas possibilidades e da gente trucar o saber do outro e trucar o próprio saber, porque essas pessoas que sabem tudo também falam a verdade, né? Muito difícil conversar, né, com quem sabe tudo. Né? A gente não tem nem argumento, né? A gente fala amém, né? Sim, Senhor, está ótimo, não tem o que fazer. Marcelena, boa noite. Oi, Valéria. Tudo bem? Eu achei o tema interessantíssimo, muito excelente, principalmente pelo momento, né? Que a educação parece que o assunto está mais distante ainda nesse momento, né? Boa noite a todos. Eu sou da área da psicologia e eu atendo crianças também. E ouvindo esse assunto, eu me recordei de um momento que eu tive ainda na faculdade com o Eduardo. Sabe o Eduardo, sim, que é escritor e psicanalista também? Sim. E eu lembro que ele trouxe umas questões, ele fala muito sobre a criança e o sofrimento psíquico da criança e tudo mais. Sim. Ele trouxe essa questão de tanta coisa que tem hoje em dia, né? Nem você falou da questão dos laudos e tanto recurso assim, né? Que vem os laudos, os diagnósticos, que vem assim, que cai no nosso colo, né? Vai caindo um monte de coisa e acaba que a gente não sabe muito bem o que fazer com isso. E imagina, assim, a gente às vezes cai cada coisa, né, na nossa mão, que a gente fica assim, o que é isso? O que fazer com isso? E eu achei, assim, trazer esse tema e trazer esse núcleo de pessoas, né, esse grupo de pessoas aqui da educação para falar disso muito interessante, porque eu lembrei dessa passagem dele, que ele terminou falando assim, como que a gente, né, fizeram uma pergunta para ele, como que a gente vai fazer para ajudar essas crianças? O que a gente vai fazer? Qual que é a receitinha de bolo? E aí ele falou, a gente vai ter que aprender com elas. E aí eu acho que casa muito com o que você falou, né, de que tem um sujeito ali, né, por trás dessa criança, né, e aí não é só os pais, é os professores e tudo mais. Eu acho que entra muito essa situação que você trouxe da visita à escola, de oferecer para a professora um lugar ali de uma pessoa que passa muitas horas com a criança, que é interessantíssimo isso. Quando a gente vai na escola, a gente não sabe só da professora, a gente sabe dos amiguinhos que se relacionam também. E eu queria fazer essa colocação aqui, porque me questionou bastante o tema. Sim, que bom. Fiquei feliz de você ter ficado causada. E é isso mesmo, né? Eu acho que a criança nos ensina. E na área da educação, uma coisa que eu não canso de repetir e falar para as professoras
façam uso do saber que vocês têm. Né? Não acredite ao outro um saber maior. Né? No máximo, a gente troca, compartilha. Né? Não tem um saber maior que o outro. Né? Tem saberes diversos, distintos. Né? Então, a interlocução, o trabalho multidisciplinar, ele vale muitíssimo a pena quando há multidisciplinaridade junto, quando a gente fala a mesma língua. Quando cada um no seu quadrado fala uma língua diferente, né? Botar um falando japonês, o outro falando alemão e o outro falando francês, cada um, eles não vão entender nada, né? Então é isso. Ok, gente. Então vamos fazer o seguinte, vamos encerrar. Eu sei que se a gente for ficar abrindo aqui, nós vamos ter muitas perguntas. E você fica devendo, Marcelena, uma outra volta aí. Tá a gente acerta uma agenda e a gente volta a falar sobre isso. Okay. Eu que agradeço de vocês ficarem, né, esse tempo todo aqui. Escutando. Eu acho que a gente ia ficando, eu por mim ia ficando, mas nós temos feito um combinado no núcleo de não estender muito a hora por conta do cansaço das redes sociais, né? As pessoas já passam o dia muito envolvido com redes sociais, a gente está tentando ficar aí em 40, 50 minutos. Mas acontece alguns momentos aí desse tempo e a gente nem percebe, como foi hoje, né? E obrigada a todos que participaram. Se alguém tiver alguma pergunta ou quiser fazer alguma coisa, né, uma colocação para a Marcelena, manda para a gente pelo e-mail do núcleo, por onde vocês receberam o link, por nosso WhatsApp, que eu encaminho para ela. E aí, dentro das implicações e do tempo dela, ela talvez possa responder vocês, né? Então, Marcelena, olha, só gratidão, gratidão. E muito obrigada. E a todos que estiveram presentes com a gente, a todos vocês, uma excelente noite, um bom descanso. E sigam as nossas redes sociais, nós temos muitos eventos bons. Quem não é associado aí. Obrigada a vocês, gente. Obrigada Grande pela abraço, troca. viu? Muito obrigada. Conversa. Depois eu vou te mandar esse chat aí, tá bom? Eu quero. Vou te mandar a gravação. Aí você vê se você libera a gravação, como é que a gente vai fazer aí. Sim, tá bom. Grande abraço a todos, uma excelente noite. Até mais, gente.